Paz, igreja. Amém? Que felicidade estar aqui com vocês essa noite, né? Muito bom conhecer o pastor Ramon, né? Que humildemente me chamou. Feliz de conhecer esse lugar. É bom saber que o Evangelho de Jesus chegou tão longe, mas tão longe, de onde eu moro. Eu moro ali em Samambaia e sou pastor na Comunidade Internacional de Adoradores, né? Mais conhecida na internet como a Cia Church, que fica em Santa Maria e é pastoreada pelo pastor Tiago. Eu me chamo Railer, eu sou casado, sou pai de 2 crianças e desenvolvo esse trabalho já há muito tempo. Desde o dia que o Espírito Santo alcançou meu coração, eu já não sei mais viver de outra forma, senão falando de Jesus. Amém? E assim, com muita humildade, eu gostaria de compartilhar com você um entendimento que Deus colocou no meu coração, não hoje, não essa semana, não no mês atrás, mas em um dia muito específico, lá de 2018, onde eu estava numa crise pessoal e ministerial, com incertezas a respeito do meu futuro, e o Espírito Santo me visitou com aquela palavra que quebrou meu coração e mudou toda a minha vida a partir daquele momento. Eu lidero um movimento missionário chamado Evangelismo Inteligente. Já atuamos aqui em Águas Lindas, já atuamos mais precisamente na Cidade Escritural, no Sol Nascente, em Taguatinga, Samambaia, né? A pandemia diminuiu o nosso ritmo, mas não apagou a nossa essência, né? E eu tenho certeza que nós estamos para viver um dos maiores avivamentos missionários da história, e eu creio nisso. Eu não consigo pensar em algo menor ou algo com menor efeito. Eu não acredito que estou exagerando quando digo isso, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer isso nessa cidade, nesse lugar, na sua família, sabe? Eu creio mesmo no poder do Evangelho, para salvação e redenção de todos os homens. Eu tenho um hábito pessoal, que eu acredito que é a minha forma de dar um presente para a igreja. Eu sou escritor também, eu tenho alguns livros já divulgados, e como publicar um livro é uma coisa meio cara, e o meu objetivo não é ganhar dinheiro, eu faço o arquivo do livro em um formato digital, e eu sempre envio para a igreja, para que vocês compartilhem, leiam, se edifiquem, sabe? É o esboço dessa mensagem, é esse livro. Eu já passei para o pastor Ramon. Se tiver algum grupo de WhatsApp da igreja, por favor, pastor, divulgue para o pessoal, entenda, até porque eu acredito que eu escrevo melhor do que eu prego. Então, se você sair daqui um pouco confuso, a culpa é minha, tá? A culpa não é sua. Se você sair daqui um pouco confuso, você pode pegar esse material, ler na sua casa e pedir para que o Espírito Santo fale com você. Nele eu sou muito mais profundo, há muito mais fundamentação bíblica, tá? Então esse é o meu presente para a igreja, por favor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 15. Eu amo tanto essa mensagem, que humildemente eu pedi para o nosso amigo do som me ajudar gravando ela. Eu espero que dê tudo certo aí. Amém? Eu quero deixar isso para a eternidade. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 26. Na verdade, só o verso 26, a palavra diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Sabe, o contexto dessa passagem é aquela famosa história que você conhece, especialmente se você assistiu a novela da Record, que o povo estava no Egito, havia um desejo de Deus de retirar esse povo do Egito, mas havia uma resistência por parte do faraó em deixar o povo ir. Então, Deus ele dissemina sobre aquele povo 10 pragas, que
é como se fosse uma arma de dissuasão da parte de Deus, para convencer não só o faraó, mas como todos os egípcios, de que ele deveria liberar o povo para adorar no deserto. Você conhece bem a história. A água se transforma em sangue, o faraó diz, vou liberar o povo, mas logo depois o seu coração fecha e ele não libera o povo, e ele volta. Então Deus envia uma nova praga, e vai com piolhos, moscas, gafanhotos, até o céu se escurecendo, os animais morrendo, úlceras passando por todo o corpo, até que chega na morte do primogênito. E quando essa praga, que na verdade só se interpreta por praga na perspectiva egípcia, porque para quem era o povo de Deus isso era milagre, isso era salvação, isso era redenção, quando isso alcança a casa de Faraó, então ele libera o povo. E as pessoas já não mais simplesmente liberam, mas expulsam eles e, se possível, pagam para que eles fossem embora. Vocês estão me entendendo? Então, eles vão provendo aquela civilização que saiu sem fazer uso de um conflito armado, sem que houvesse uma guerra civil, sem que houvesse uma intervenção militar, sem que houvesse uma revolução. Aquele povo sai do Egito rico, abastecido e sem levar uma espada sequer. Vocês estão me entendendo? Então eles estão agora partindo em direção ao seu destino, e Deus vai orientando aquele povo como se fosse uma bússola a seguir por um caminho. Mas apesar de ser uma nação de escravos, apesar de ser uma época sem tecnologia ou muito simples, as pessoas conheciam as rotas de viagem. As pessoas tinham uma noção de por onde caminhar, por onde ir, e o caminho que Deus estava determinando para que aquele povo seguisse era um caminho não muito agradável, era um caminho, como é que eu posso dizer, não tão inteligente do ponto de vista estratégico. Vocês me ouviram? Dá um glória a Deus aí, rapidinho. Igreja de crente é bom por isso. Então, aquele caminho que Deus liberou para que o povo seguisse não era, do ponto de vista estratégico, o melhor caminho. Eles iam se deparar de frente com um mar e não tinha rotas auxiliares de fuga para aquele povo. Não tinha condição, caso eles fossem encurralados, de seguir um plano B. Estão me entendendo? E a cada passo que o povo dava, a incredulidade aumentava no coração deles. Eles estavam felizes por sair, mas estavam apreensivos por não saber para onde ir. Às vezes, Deus até nos liberta de algumas prisões, mas é perigoso quando nós não sabemos direito para onde Ele está nos levando. Especialmente quando todas as circunstâncias estão sinalizando para o nosso coração que aquela tendência talvez possa nos levar a um lugar de prejuízo, a um lugar de morte. Mas Deus só queria que aquele povo confiasse nele. E sabe, você conhece o final da história. O povo se deparou com o mar. Moisés foi orar ao Senhor. E é um dos episódios engraçados da Bíblia, que é quando Deus repreende uma pessoa por orar. Moisés, você está orando por quê? Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance, diga ao povo que vá. Porque muitas vezes, andar por fé tem essa característica, de primeiro você coloca o pé, e depois Deus vai lá e coloca o chão. Vocês estão me entendendo? A fé, caminhar pela fé significa isso, você primeiro colocar o pé, aí depois Deus vai lá e coloca o chão. É assim que funciona. O povo passa, o mar se abre, e você vê, sabe, o hálito de Deus soprando no mar e fazendo uma divisão nas águas, ao ponto que as pessoas passavam em seco. E às vezes no filme parece uma coisa rápida, mas demorou o dia inteiro essa travessia, e mais de 1 milhão de pessoas passou por aquele lugar. Mais de 1 milhão de pessoas
Acontece que, tendo notícia de que os israelitas tinham pego esse caminho, os egípcios foram tomados por uma coragem, sabe, como se aquele povo fosse ignorante, fosse burro, fosse, sabe, pouco inteligente. Então eles pensaram: não, vamos lá, e vamos reconquistar o que é nosso por direito. Aquele povo matou os nossos filhos, aquele povo saqueou os nossos bens, aquele povo perturbou a nossa paz, nós devemos buscá-los. Então eles foram em direção ao mar, e eles se depararam com o mar aberto e uma multidão passando. Então eles falaram: não, se eles conseguem, nós conseguimos também. E você conhece o final da história. As águas matam os egípcios, destrói o cavalo e o seu cavaleiro, e o povo passa para o outro lado festejando e cantando e dando glórias a Deus. Um grande livramento, a história mais famosa de todos os tempos. Acontece que existe uma coisa que o povo não calculou muito bem. Eles estavam felizes no primeiro momento porque eles foram libertos do Egito. Mas junto com os egípcios, Deus sepultou toda a possibilidade daquele povo voltar. Deus, na verdade, atingiu o maior ponto de segurança daquele povo, porque eles pensavam: eu posso até avançar, mas se der errado, eu volto. Se der errado, eu tenho uma casa para me voltar, eu tenho um lugar para me viver, talvez ainda na condição de escravo, mas eu tenho um alicerce, eu tenho uma âncora, eu tenho um lugar que me proporciona segurança. E todas as vezes que Deus pede para que você avance em direção a algo que Ele quer, quando Ele pede para que você avance diante da vontade dEle, a primeira coisa que Ele vai abalar são as regiões onde residem a sua segurança. Estão me entendendo? E logo os problemas aparecem. Problema nunca demora para aparecer, nunca. Problema é ligeiro. E logo o povo sentiu falta de água. E na primeira oportunidade, eles já cogitam essa possibilidade infame de voltar para o lugar de escravidão. Eles: peraí, Deus nos tirou do Egito para morrer de sede aqui no deserto? Não faz sentido. E as pessoas começam a murmurar, a reclamar, sabe? E Deus vai providenciando saídas para aquele povo. Corta um galho de uma árvore, joga na água, e a água que era amarga agora se torna doce. Falta carne: estou enfastiado desse maná que cai tanto do céu. Como eu sinto saudade das cebolas do Egito. Gente, quem é que sente saudade de cebola? Ninguém sente saudade de cebola, mas eles sentiram saudade de cebola. Aquele período que era para ser tão pequeno, um tempo tão curto, as distâncias não eram tão longas, viagens a pé demora, mas não era para ser uma viagem tão longa. 40 anos, circulando, sendo reeducados por Deus, sendo reformulados na sua identidade como nação. E sabe, existe o argumento do precedente. Você sabe o que é um precedente? É aquela questão: os milagres de Deus, eles variam de estatura. O milagre que Deus faz comigo é importante, é um grande milagre, mas o milagre que Deus faz para com todo o seu povo é um grande milagre. Entendeu a diferença? E acontece que, alguns minutos atrás, Deus estava manipulando pela força do seu poder milhões de litros de água. Milhões de litros de água. Mas logo depois que eles passaram do mar, eles estavam reclamando pela falta de um copo de água, um pouquinho de água. E sabe, se Deus abre um precedente de um milagre dessa magnitude, o natural é que você passe a crer como óbvio, como razoável, que milagres de menor estatura são perfeitamente possíveis. Eu vou explicar para você. O nosso Deus criou o sol. Se Deus é capaz de criar o sol,
para Deus criar uma fogueira, parece impossível? Não é impossível. Se Deus criou o universo e sustenta todas as coisas pela força do seu poder, que todas as estrelas se encontram na palma de suas mãos, você está realmente reclamando de coisas muito pequenas que pertencem às nossas necessidades diárias? Faz algum sentido para você? É por isso que no próprio Sermão do Monte, Jesus diz assim: quem de vós, se o filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Ou se o filho te pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Vocês estão reclamando do quê? Olhe para os pássaros, eles não plantam, eles não cegam, mas o Pai Celestial cuida de alimentar cada um deles todos os dias. Ou olhe para os lírios dos campos, sabe que não tecem e não fiam, mas eu digo para vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Por que vocês estão preocupados com coisas pequenas, se aquilo que Deus fez já está evidente, é tão grandioso? Sabe, a obediência, ela funciona em um ambiente de credibilidade, ou seja, toda a criação, todo o universo sendo criado do jeito que foi, existe para estabelecer com credibilidade que Deus pode fazer qualquer coisa. Você já se perguntou do porquê que Deus criou as estrelas? Já se perguntou? Tipo assim, uma estrela é muito grande. O nosso Sol, que talvez seja a maior referência que nós temos de coisa grande, é uma das menores estrelas da Via Láctea. O universo ele é tão grande, tão vasto, existem tantas estrelas, tantas galáxias, tantos planetas, coisas, sabe, que demonstram um exagero tão grande, para você nunca alcançar esse lugar. Não é estranho? Você vai viver e vai morrer e você nunca vai sair da Terra. Sabe, tantas coisas acontecendo, você sequer consegue chegar à Lua. Você não consegue se apropriar dessa herança, mas Deus fez para você essas coisas. Para você. E quando você questiona assim, Deus, por que você foi tão exagerado? Eu lembro do dia que eu vi o mar pela primeira vez. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, como Deus é exagerado, meu Deus. Que coisa incrível, que coisa imensa, que coisa grande, que coisa maravilhosa de linda. Por quê? Se eu beber um copo daquilo, eu já fico cheio, eu já passo mal. É impossível você consumir tudo aquilo que Deus criou. É tão exagerado, mas sabe, Deus criou as estrelas e a imensidão do universo, só para que um dia Ele pudesse chamar um cara e falar assim, ei, sai da sua tenda, olha para cima, dá uma olhada nas estrelas, dá uma olhada nessas estrelas. Eu criei pensando nesse dia. No dia que eu ia te chamar de um lugar interno para um lugar externo, eu ia te tirar de um lugar onde a sua visão estava limitada, para te levar para um lugar onde a sua visão fosse ilimitada. Olhe para as estrelas, assim será a sua descendência, assim será. Você consegue contar? Eu te desafio, Abraão, eu te desafio, conta as estrelas, conta as estrelas, se você puder contar, assim será a sua descendência. O meu amor, o meu poder é exagerado. Somente um Deus grande poderia criar algo tão grandioso, tão poderoso. Mas nós nos perdemos nas nossas mesquinharias. Oh, o crente sofre por mesquinharias. Isso demonstra um grau tão pequeno de maturidade. A Bíblia mesmo diz assim, olha, que o herdeiro, enquanto ele é criança, ainda que seja filho, ele em nada difere de um escravo, porque ele não tem percepção a respeito das grandezas que ele carrega. É uma criança, é um imaturo, mas quando se atinge a idade de maturidade, os olhos se abrem, você passa a administrar as riquezas do Pai. Você não entrega a chave de um carro para uma criança de 5 anos. Você entrega a chave do seu carro para um filho adulto.
Quando Deus espera de nós maturidade, Ele está dizendo, olha, você tem direito a administrar a sua herança a partir do momento que você cresce, a partir do momento que você amadurece, e não quando você fica fazendo birra por mesquinharias. E sabe, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 33. Esse texto, eu não sei se você sabe, mas assim, a história, especialmente de Deuteronômio, ela meio que resume tudo aquilo que é dito de Êxodo até Levítico, Números. A Bíblia, ela meio que sintetiza para relembrar, para reafirmar as coisas que Deus já disse para aquele povo. Então, o capítulo 5 inteiro é Deus falando de novo a sua lei. Não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, guarda o dia de sábado, sabe, não terás outro Deus diante de mim, não fale o nome do teu Deus em vão. E todas as leis ele vai falando. E no final ele diz assim: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Verso 32. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Sabe, a característica mais fundamental do Antigo Testamento é Deus traçando leis muito claras, muito evidentes, e finalizando a sua narrativa sempre dizendo: obedeça os mandamentos, guarde os mandamentos, sabe, preserve os estatutos, obedeça ao Senhor, obedeça, inclina os teus ouvidos à minha lei, atente-se àquilo que diz o meu coração, sabe, o Antigo Testamento inteiro é Deus falando leis e convidando ou reconvidando o povo para obedecer, sempre. E isso é maravilhoso. Às vezes, a gente tende a olhar para a palavra como algo muito filosófico, algo que somente os grandes pastores, líderes e mestres conseguem interpretar, e que você, um reles mortal, jamais vai conseguir ter qualquer nível de revelação sobre isso. Isso é uma falácia, isso está errado. A Bíblia ela foi escrita por pessoas simples, para pessoas simples. A Bíblia ela foi escrita para que você tivesse um pleno entendimento dela. Logo assim que você bate o olho, assim que você tem a primeira leitura, aquela palavra deve falar com você. A Bíblia não é um rebuscado, sabe, um romance clássico, sabe, não se trata de uma filosofia muito profunda, se trata de coisas e direções muito práticas. Os verbos são intransitivos: não matarás, não dirás falso testemunho, sabe, é coisa objetiva, clara, direta. Somos nós que costumamos filosofar sobre isso. Guarda o dia, sabe, honra teu pai e tua mãe, caminhos práticos, diretos, e ainda assim nós temos dificuldades de obedecer à lei. Isso mostra que na verdade as dificuldades que temos de obedecer aquilo que Deus manda, tem muito mais a ver com a nossa vontade de não obedecer, e não de não entender, como se a lei fosse complexa demais, difícil demais. Não é um desafio interpretativo, é um desafio moral, que confronta as suas carnalidades mais íntimas. Vocês estão entendendo? Essa é a dificuldade que temos de obedecer à lei. E sabe, em busca da obediência perfeita da lei, muitos desvios foram acontecendo no desenvolvimento da história. E aquilo que começa de forma pura, de forma bondosa, entregue pelo próprio Deus por intermédio de anjos ao seu povo, para os libertar, para os dar um sentido, sabe? A lei para o povo de Israel naquele período funcionava como se fosse a sua Constituição Federal. Era as regras magnas que diziam àquele povo como eles deviam se comportar. Associados aos 10 mandamentos que tantos conhecemos, existem cerca de 618 mandamentos, sabe, claros, específicos na Bíblia, para que o povo obedecesse.
E eles sempre falhavam. Às vezes tinham alguns picos de avivamento e depois alguns declínios. E se envolviam com idolatria, se envolviam com o desprezo, com costumes pagãos. Então Deus ia lá e aplicava um juízo. E no meio do juízo eles se convertiam e se arrependiam. E Deus os levantava como povo. Mas lá em cima eles tombavam em outros pecados. E o Antigo Testamento é essa montanha russa, onde as pessoas vivem experiências de glórias incríveis, intensas, grandes livramentos produzidos, sabe, por juízes, por profetas, por reis, coisas sensacionais, mas sempre se perdiam em algum detalhe. E lá em Tiago a Bíblia fala que aquele que não consegue obedecer uma vírgula da lei, já se tornou transgressor de toda a lei. O desenho perfeito de uma obediência ineficaz é aquilo que encontramos nos evangelhos na figura dos fariseus e saduceus. Os fariseus e os saduceus eram seitas da religião judaica que tinham níveis muito profundos de interpretação da palavra. Eles eram dedicados, zelosos. Contudo, eles não andavam conforme o coração de Deus, porque eles sabiam se submeter à lei, mas no seu coração eles não sabiam se submeter a Deus. E existe uma diferença muito clara entre aquilo que é Deus e aquilo que são informações sobre Deus. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós vivemos todo o nosso evangelho baseado em informações sobre Deus, mas distantes de um relacionamento com a pessoa de Deus. E tem diferença entre você adorar a lei ou o legislador. Vocês estão entendendo? Mas especialmente por esse tipo de obediência mecânica, disfuncional, que mais produziu dor do que cura, que essas pessoas, apesar de muito diligentes, não tinham um relacionamento com Deus. Às vezes nós julgamos os fariseus, aquele povo lá chato que matou Jesus e tudo mais. Na verdade era função deles exercer tudo aquilo que eles fizeram. Eles eram homens muito piedosos e muito bem intencionados, sim. Eles não eram esse monstro que às vezes nós pintamos por conhecer a história até o final. Muitos homens, na verdade, defendiam a lei por puro zelo, por amor mesmo às Escrituras. Tanto que no próprio Sermão da Montanha Jesus diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. E Jesus estava falando, olha, vocês obedecem o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. Eles têm uma teoria muito boa, mas a prática não funciona. Porque mesmo a lei que veio de Deus, divorciada dele, deixa de ser um instrumento de cura e se torna um instrumento de morte na mão das pessoas. E eu estou falando isso, eu sou uma pessoa que eu amo a palavra, eu amo a Bíblia. A minha vida é estudar a Bíblia, a minha vida é ler a Bíblia, a minha vida é pregar a Bíblia. Na minha igreja eu não sou o pastor que prega, eu sou o pastor que ensina. E eu sou talvez um dos pastores mais jovens. Mas essa é a minha vocação, esse é o meu sentimento, eu amo a palavra. Mas é por isso que eu falo que essa palavra em 2018 capturou meu coração e me deu um novo entendimento da fé, porque não se trata de você se posicionar contra a Bíblia, contra a lei, não, a lei é perfeita. Salmo capítulo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela dá sabedoria aos simples. Davi dizia que o desejo dele era meditar na palavra dia e noite, ele tinha prazer nisso. Isso é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. Mas nós precisamos estar atentos de que a Bíblia sozinha, ela é uma revelação incompleta da existência de Deus. A Bíblia sozinha é uma revelação incompleta, por quê? Porque você precisa ter o Cristo ressurreto vivendo em você. Muitos são os teólogos que estudam a Bíblia e não conhecem a Deus. Muitos são os pastores que conhecem a Bíblia e não conhecem a Deus. Até os ateus manejam bem a Bíblia. Você vai conversar com ateus e eles são versados, conhecem versões, conhecem a King James, conhecem a ARA, conhecem a NVI, conhecem tudo. Falam versículos de cor.
A palavra já está tão culturalizada, enraizada na nossa civilização, que qualquer pessoa tem acesso a isso. O que eu estou dizendo é, a vida do Espírito que dá sentido para a letra, é um Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Lembra que Jesus falou, o Espírito da verdade o mundo não pode receber, mas Ele habita em vocês. Ele habita em vocês. E habitando em você, o Espírito funciona como um decodificador da palavra. E as revelações vêm e fazem sentido para além de uma história, para além de uma parábola, para além de um registro. É palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do verso 7, a palavra diz assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: Prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Repete comigo: somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que nos foi mandado fazer. Esse é um dos textos do Evangelho que eu me divirto muito com ele, porque é uma daquelas passagens onde Jesus fala algo que ainda é confuso nos nossos dias, e que as pessoas não compreendem, especialmente as mulheres aqui. Quantas cuidam de casa? Se você tivesse ajuda, seja do seu marido, dos seus filhos, ou de alguma pessoa, você não ficaria feliz? Não seria muito mais fácil para você? Como é bom ser ajudado. Você está fazendo uma faxina e a outra pessoa te ajudando. E como é ruim você estar fazendo algo e ter um folgado só escorado esperando você terminar a sua faxina. Não é verdade? O tempo que Jesus vivia era legalizado ter escravos. Então, quando às vezes a gente lê aqui no texto, servo, não. O que está dizendo aqui são escravos. Escravos que eram obrigados a trabalhar para um senhor. E Jesus estava falando para aquele povo uma parábola que pegava esse desenho econômico e mostrava para eles: olha, imagine um senhor que tem um escravo. Você acha que ele tem alguma simpatia, algum sentimento com esse escravo? Se ele tivesse sentimento para com esse escravo, ele teria libertado o escravo. É escravo exatamente porque não tem sentimento algum. É uma relação de trabalho. E normalmente o escravo cansa. O escravo é explorado, ele trabalha muito. E fazendo o serviço doméstico, chega o seu senhor. E Jesus está dizendo: você acha que um senhor de escravos chegaria nos seus escravos e dizia: nossa, vocês estão com fome? Por favor, sente-se aqui, vem comer comigo, divide essa refeição comigo, tadinho, trabalhou tanto. Jesus interrompe o texto e diz assim: creio que não, porque não é assim que funciona. Você não trata bem os escravos. Já naquele tempo isso acontecia. Eu vou assim: é mais provável que esse senhor chegue e não tenha compaixão nenhuma do serviço prestado por aquele homem, por aquela pessoa, e diga: ei, você, levanta, veste uma roupa e vai servir minha comida. E só depois que eu estiver satisfeito, só depois que eu estiver cheio, só depois que eu estiver bem, aí você procura alguma coisa para você comer. Jesus falou: esse é o cenário mais provável. Esse é o cenário mais provável. E ainda assim, levando esse desenho para falar sobre as coisas de Deus, ele dizia assim: olha, o escravo, quando ele é capaz de fazer somente aquilo que lhe mandam fazer,
ele está devolvendo a falta de simpatia com o seu Senhor. Por quê? Porque ele não vai trabalhar sem receber uma ordem. Ele não vai trabalhar sem receber uma ordem. Para você ter um escravo, você tem que falar para ele: faz isso, faz aquilo, vai para lá, volta para cá, carrega isso, faz aquilo. Então, há uma necessidade de ficar proferindo ordens, para que essas ordens sejam obedecidas. Agora, em um outro desenho, onde seja uma pessoa que não tem necessariamente um escravo, mas ele tem um filho pequeno, um filho adolescente. O tratamento é diferente, porque quando você tem um filho, você não simplesmente profere o que ele tem que fazer. Aquele filho, por ter um relacionamento com o pai, por ter simpatia com o pai, acaba fazendo coisas que o escravo seria incapaz de fazer, sem ser mandado. O filho tem compreensão daquilo que o pai deseja, e faz pelo pai aquilo que na verdade sequer ouviu dele que fizesse. Tem pessoas, no meu caso, o caso da minha esposa, eu não preciso dizer para ela: mulher, faz comida. Isso está tão natural na nossa vida. Eu trabalho, ela vai lá, faz o almoço, de repente o meu prato está pronto, eu nem pedi. Por quê? Porque ela tem consciência das necessidades gerais de toda a família, então ela providencia aquilo que é necessário para todos nós. A minha esposa não é minha escrava, a minha esposa me ama, e demonstra o seu amor me servindo. Assim como eu demonstro o meu amor por ela, servindo ela de diversas formas. Porque dentro de um relacionamento, as coisas não funcionam pela evidência de uma ordem, mas pela evidência de um sentimento. E acontece que Jesus, ele fala esse texto confuso, complexo, controverso, só para nos dizer uma coisa: ei, se a gente for obediente em tudo que Deus mandar a gente fazer, a gente não merece qualquer tipo de aplauso por isso, porque na verdade, nós estamos ainda funcionando em um nível escravo da coisa. Porque até um escravo consegue fazer o que você manda ele fazer. Agora só um filho consegue fazer aquilo que ele espera que seja feito. Você entendeu a diferença? Um escravo, ele faz o que ele é mandado fazer, e quando ele obedece, o que ele tem para dizer? Uai, tá bom, eu sou um escravo, eu sou um inútil, eu só consigo fazer o que me mandam, eu só consigo obedecer às ordens que estão claramente expressas dentro de um código para que eu possa obedecer. Mas não, os filhos, eles obedecem porque eles têm um sentimento, uma compaixão, uma sensibilidade para com as necessidades do pai. Às vezes a gente não pode pressionar a Deus, como os fariseus faziam, dizendo assim: olha, eu jejuo tanto, eu oro tanto, eu leio tanto, eu dizimo tanto, como eu sou justo, como eu sou maravilhoso de bom, nossa, que sorte que Deus tem em me ter. Deus tem tanta sorte de me ter como filho. Já pensou? Ele tem outro igual esse publicano. Esse pecador, graças te dou, Deus, porque eu não sou como esse publicano. Enquanto o publicano não ousava olhar para o céu, porque ele dizia: Deus, sê propício a mim, que sou um homem pecador. Quem desceu justificado para casa? Aquele que tinha um reconhecimento das suas incapacidades de obedecer uma lei, mas que tinha um relacionamento com Deus, que tinha sensibilidade para com Deus, que sabe que Deus odeia o pecado, que Deus abomina os maus caminhos. Essa pessoa tem tanta vergonha de olhar para o céu, mas não deixa de falar com o céu. Eu tenho vergonha de olhar para o céu, mas eu não deixo de falar com o céu. O relacionamento me protege, o relacionamento me coloca em uma zona, sabe, de proteção. Vocês estão me entendendo? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 2. E eu prometo que eu vou ser breve. Misericórdia. Eu não vou nem ler, só abre. João, no capítulo 2, é um episódio onde Jesus está iniciando o seu ministério. Então ele é convidado para um casamento. E nesse casamento, acontece um problema logístico. Falta vinho para o casamento.
Quem conhece as sociedades árabes, aquelas sociedades ali do Oriente Médio, sabem que você cometer esse erro é praticamente um crime, porque é um povo extremamente hospitaleiro. A hospitalidade é um preceito daquela região. Então, quando você falta algum suprimento para a sua festa, é como se você dissesse para as pessoas: vocês não são bem-vindos aqui. E isso poderia comprometer, o desenvolvimento daquela família que estava se formando. Isso era uma preocupação genuína. Logo, Maria teve sensibilidade à ausência do vinho e ela procurou alguém para resolver essa situação. Ela foi até Jesus e indo até Jesus ela falou assim: Jesus, acabou o vinho. E Jesus respondeu a sua mãe da seguinte forma: o que eu tenho a ver com isso? Isso não é um problema meu, mãe. O que eu tenho a ver com isso? O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E há quem busque uma interpretação fofinha para tentar descrever o que Jesus quis dizer. Não, Jesus quis dizer exatamente o que disse. Ele foi, aspas, ignorante com a própria mãe. Ele virou para a própria mãe e falou assim: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Mas os lábios de Jesus podem ter proferido uma grosseria, mas Maria sabia o que estava no coração dele, porque Maria convivia com Jesus. O relacionamento fez com que Maria interpretasse as falas de Jesus não como uma ofensa, não como um ataque, mas como a certeza de que ele iria resolver o problema daquele casamento. Você conhece a história: junta as talhas, transforma em vinho, dá para o mestre-sala e o casamento é salvo. Mas me chama a atenção de que quando você tem relacionamento com Deus, até aquilo que Ele fala que desagrada o seu coração não é tido como uma ofensa, mas como um ato de amor. Jesus, Ele pode ter proferido com os lábios uma coisa, mas Maria sabia que Jesus não era assim. Ela sabia que o coração dele era um coração que buscava solucionar, resolver, amar, Se Maria tivesse algum problema para chamar Jesus, ela teria procurado uma outra solução antes, mas ela sabia que era Ele é o que soluciona essas questões. Talvez uma trivialidade para nós, mas Deus, Ele se preocupa com cada detalhe das nossas vidas, com coisas tão pequenas. Às vezes tem gente que nem ora, pensando que se orar essa coisinha, Deus tem muita mais coisa para fazer. Tem uma guerra lá na Ucrânia para resolver, tem fome na África para resolver. Você acha mesmo que Deus vai se preocupar com o meu prato de comida? Se preocupa. É nós que não devemos nos preocupar, mas Ele se preocupa, Ele se envolve, Ele providencia, Ele reposiciona as estrelas do universo para suprir as necessidades do seu coração, só porque Ele te ama. Só porque Ele te ama. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, e você vai ver uma das histórias que eu mais gosto para falar sobre esse tema. Mateus no capítulo 25, você vai ver Jesus dando talvez os seus últimos discursos públicos, falando sobre um homem que distribuiu entre os seus empregados alguns talentos. A um ele deu 5, a um ele deu 3, a um ele deu 1. Passando um tempo fora, foi confiada a eles a responsabilidade de multiplicar esse dinheiro. Então eles começaram a trabalhar na multiplicação desse dinheiro. E trabalhando, o que recebeu 5 conseguiu 10. O que recebeu 2 multiplicou para 4, sei lá, um exemplo, não lembro que o número certo. E aquele que só tinha 1, pensou consigo mesmo: eu sei que o meu Senhor é mau. Eu sei que ele colhe onde ele não planta, que ele cega onde ele não semeia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir um buraco e eu vou enterrar esse talento. E dessa forma eu não vou perder esse talento. Assim, quando ele voltar, eu vou desenterrar e devolver para ele aquilo que lhe é de direito. Eu vou fazer isso. Então, passa-se o tempo, aquele senhor, que era o credor, o dono do dinheiro, vai exigindo dos seus empregados os rendimentos daquele investimento. Chega em um, recebe os rendimentos e agradece o servo. Chega em outro, recebe os rendimentos e agradece o servo. Mas quando ele chega nesse, que talvez dentre todos foi o que tinha menos risco para correr,
ele fala assim: olha, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Você é um homem mau. Você não é um cara legal. Você é um homem mau. Você colhe onde você não planta. Você cega onde você não semeia. E eu não sou trouxa. Eu não. De tão inteligente que sou, resolvi guardar o seu dinheiro enterrado, para que eu jamais incorresse na insolência de perder o seu recurso. Não, está amarrado. Então eu desenterrei, limpei, está aqui, ó. A resposta daquele credor foi: você é um servo mau, você é um servo inútil. Lembra de Lucas 17? Servo inútil. Melhor seria se eu tivesse deixado esses recursos com o banco. Você conseguiu ser mais inútil do que o Banco do Brasil. Não era isso não é isso que eu quero de você. Sabe, às vezes a gente pega a lei e interpreta a lei conforme a nossa conveniência. Então a gente obedece às páginas que a gente quer da Bíblia, mas aquela que exige uma renúncia muito alta do seu coração, aí essa você pula. Aquela página da Bíblia que exige algo muito profundo do seu coração, você finge que não existe, mas adora decorar o Salmo 23, adora carregar consigo o Salmo 91. A gente não escolhe a forma que lê a Bíblia, a gente não escolhe a forma que obedece a Deus. E outra, não existe nenhum ponto da parábola, nenhum momento da parábola, o Senhor, o credor daquele dinheiro, dizendo o que eles deveriam fazer. E conforme manda as leis da boa administração, se você não tem segurança para investir, não invista, guarde. Ele não cometeu um pecado administrativo, ele fez algo sábio, prudente. Ele poderia dizer: mas você não foi claro, mas você não mandou eu investir. Mas se você conhecesse o meu coração, você saberia que era exatamente isso que eu esperava de você. E às vezes a gente, como igreja, recebe uma missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda nação, a toda criatura. Batize as pessoas, batize no meu nome, percorra o mundo, faça discípulos. E a gente quer entender o texto do nosso jeito. E a gente enterra o talento. Tipo assim, não, peraí, ele falou ide, mas assim, é figurativo, é filosófico, é um ide muito, não, é claro, é objetivo, é direto. Se trata de você fazer o que ele te manda fazer, e não escolher a forma que você quer obedecer. Nós somos muito menos missionais do que o coração de Deus espera. Nós somos muito menos evangelísticos do que aquilo que o coração de Deus espera. E eu vou te falar, todas as pessoas que se gastam em um relacionamento com Deus, sente a necessidade de falar de Jesus. Todas as pessoas que se gastam no coração, sabe, num relacionamento com Deus, sabe o que está pulsando no coração dele. E ele não precisa escrever num papel para te dizer o que ele quer. Basta você olhar nos olhos dele, assim como Maria olhou e falou assim: eu sei que você vai resolver. Houve um determinado momento que Moisés está com o povo, Moisés no monte, o povo embaixo, o povo adorando um bezerro de ouro. E Deus vira para Moisés e faz uma proposta indecorosa para Moisés. Fala assim: Moisés, vamos matar esse povo. Nós dois. A gente mata o povo e começa de novo com uma nova geração, um novo tipo de pessoa. Bora! O que Deus estava falando para Moisés é: eu vou te promover, Moisés. Nessa dimensão você é um libertador, mas aquilo que eu quero fazer com você é te promover e te transformar num patriarca. Eu quero te dar o mesmo tipo de crédito, o mesmo tipo de estima que tem Abraão, Isaac e Jacó. Agora não, esquece Abraão, Isaac e Jacó, vai ser o povo de Moisés. De Moisés, ó, a gente mata o povo e segue junto. Então Moisés falou assim: ei, está amarrado, Deus? Que é isso? Se o Senhor não for conosco, a gente não vai sair daqui não. O que dirão os egípcios? O que dirão os povos da terra que nos tirou do Egito para matar aqui? Não, o Senhor não está dizendo aquilo que você me disse. Eu posso estar ouvindo de um jeito, mas eu sei como é que bate no seu coração. Eu tenho um relacionamento contigo, eu conheço você, eu sei o que funciona no seu coração, Deus. Ei,
Imagine Moisés dando um conselho para Deus. Se para Abraão o teste foi tentar sacrificar o próprio filho, para Moisés foi tentar mexer com o ego dele. Ei Moisés, você é uma liderança muito melhor do que o do seu povo. Você é uma liderança muito melhor. Eu confio no seu potencial. Sabe, a gente precisa ter discernimento espiritual para identificar as palavras do inferno que na verdade são lisonja. Todo homem de Deus às vezes é elogiado, nem todo elogio vem de Deus não. Atos capítulo 16, Paulo estava pregando em uma cidade, uma mulher endemoniada dizia: eis aí um homem de Deus, eis aí um homem de Deus. Teve um dia que Paulo ficou enfesado com essa situação, foi lá e expulsou o demônio da mulher. E o que ela estava dizendo dele? Nada que o condenasse. Ela estava elogiando ele. Porque quem tem discernimento espiritual sabe como funciona o coração de Deus. Deus não nos chama para ser um intérprete de um pedaço de papel. Deus nos chama para ser intérpretes do coração dele, a compreender o coração dele. É na lei que diz que nós devemos apedrejar pessoas. A pergunta que eu te faço é: Deus quer que nós apedrejemos pessoas? Deus quer. É na lei que diz que nós devemos matar aquele que peca. A pergunta que eu falo: isso é o que Deus quer no seu coração? A lei, ela existe para iluminar os nossos pés, o nosso caminho, mas o Espírito Santo, ele é uma chama que ilumina o nosso coração, ele purifica a nossa visão, e nos faz perceber que o Deus tão, aspas, diabólico do Antigo Testamento, na verdade nunca foi isso. A gente tem aquela sensação esquisita de que Deus era muito mal, mas muito mal no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho. Não, Deus não aceitou Jesus não, Ele sempre foi bom, Ele sempre foi gracioso, mas a única imagem que nós tínhamos dele era um pedaço de papel. Aí vem Jesus, e lá em Hebreus no capítulo 1 diz que nos últimos dias, Deus estava nos falando não mais pelos profetas, não mais por intermédio de um milagre, por intermédio de uma guerra, mas nos falando pela pessoa do Filho. Abra sua Bíblia aí, Hebreus no capítulo 1 verso 3, Hebreus capítulo 1 verso 3, Hebreus no capítulo 10 verso 1, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a perfeita revelação de quem Deus é. Antes nós conhecíamos a Deus como uma sombra, como uma coisa meio desfocada, mas Jesus não. Jesus é a perfeita imagem de Deus, a representação exata do seu ser. Quando nós apresentamos Jesus ao mundo, as informações sobre Deus vão rejeitar, porque é preciso de um espírito para compreender essa verdade. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Se o louvor puder me ajudar. Eu vou dar um texto aqui, tá? 5 minutos, prometo. É um texto que se registra em 3 dos 4 evangelhos. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Essa história João não registrou, então ela só aparece em Lucas, Mateus e Marcos. Essa história que a gente conhece como a história do jovem rico, lembra? Uma pessoa que chega até Jesus e diz assim: bom mestre. E Jesus falou: por que você me chama de bom? Jesus sendo ignorante. Adoro isso. Bom mestre. Bom? Por que você está me chamando de bom? O que é que eu devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus responde ele com a lei. Fala assim: ei, você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E o que aquele jovem disse: Senhor, isso eu faço desde a minha infância, desde a minha mocidade.
E Jesus falou assim: você interpretou a lei, parabéns. Eu não vou te dar um prêmio por isso, parabéns. Agora só te falta uma coisa. E eu vou te falar, se Jesus chegasse pra mim e falasse assim: Riley, só te falta uma coisa, cara, não importava mais o que era, eu faria qualquer coisa. Tipo assim: Riley, eu preciso que você arranque o seu braço no dente. Eu arranco, porque é só uma coisa. Na minha lista falta tanta coisa, gente. Eu não sei na lista de vocês, mas na minha falta tanta coisa. E Jesus falou assim: te falta interpretar muito além do que eu digo. Te falta interpretar como eu me sinto. Falta você ter entendimento de como funciona o meu coração. Vende tudo que você tem e dê aos pobres e me segue. E quando Jesus traz para esse jovem rico uma revelação daquilo que ele esperava que fosse feito, aquele jovem recuou e ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Porque aquele jovem rico, nos 3 evangelhos, ele é descrito em Lucas capítulo 18 como um príncipe. Um príncipe se achegou a Jesus. Em Mateus no capítulo 18, capítulo 13, eu não estou entendendo minha letra mais. Ele não é um príncipe, ele é um jovem. E se aproximou de Jesus um jovem. Na versão de Marcos, a Bíblia diz que se apresentou para Jesus um homem. Ele tinha 4 adjetivos. Ele era um príncipe, um líder, um jovem e um homem. A Bíblia destaca 4 adjetivos dele, mas você não sabe o nome dele. Não tem. Em nenhum lugar da Bíblia a palavra fala o nome do jovem rico. Ele era príncipe, ele era jovem, ele era um homem, mas ele não tinha identidade. Deus não quer se relacionar com uma geração de adjetivos. Ele quer se relacionar com uma geração de substantivos. Você precisa ser conhecido no céu. Você precisa ter o seu nome divulgado lá. A falta de nome evidencia a falta de relacionamento. Você sabe o nome de todo mundo com o qual você se importa. A palavra diz que a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, ela tem nas suas portas gravado o nome de cada um dos apóstolos de Jesus. Lá vai estar o nome de Pedro, lá vai estar o nome de Tiago, o nome de João, e ele teve a chance de ser um dos apóstolos de Jesus e ter o seu nome divulgado na eternidade. Mas ele trocou isso pelas mesquinharias desse mundo. Pode continuar, gente. Tava top. Cara, eu não quero isso para nós. Eu não quero isso para você. Quando eu estava chegando na igreja, eu me perdi. E me perdendo, eu busquei informação com as pessoas da rua. Então, eu cheguei nas pessoas por essas ruas aqui, eu falei: moço, você sabe onde fica a igreja Peniel? A Assembleia de Deus Peniel? E ele fala: sim, eu sei, você segue essa rua, segue esse caminho. E eu me perdi de novo. Então eu cheguei em outra pessoa e falei: ei, você sabe onde fica a Assembleia de Deus Peniel? Sei. É só você seguir reto aqui e fazer isso. Cara, como isso é maravilhoso. Uma igreja que é conhecida pela sua cidade. Uma igreja que gera impactos reais. Uma igreja que é conhecida pelo órfão, pela viúva, por aqueles que necessitam. Que desgraça! É uma igreja que está situada no meio de uma cidade. Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe onde ela fica, porque ela é invisível, porque ela se relaciona com Deus em um nível muito superficial. Thiago. Não, você precisa ser conhecido. Deus, Ele quer que você eleve em si um sentimento de identidade. Eu não quero ser um escravo que só obedece à lei. Obedecer, até o pecador obedece. Eu quero ser um filho que ama o Pai, que tem sensibilidade para com o coração dele, que compreende a lei, mas que compreende muito mais o coração de Jesus.
Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.